Esta vai para a thumbnail. Ora, boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje estou aqui para vos trazer produtos da Friante. A Friante é uma marca de produtos de casa inteligente da Dinamarca que traz produtos com muita qualidade, Zigbee e que podem integrar a tua casa inteligente. E aqui pessoal, eu hoje vou falar-vos de 3 sensores. Vou-vos falar nomeadamente do Entry Sensor Pro e aqui existe também uma versão standard do sensor. Vou-vos falar do Motion Sensor Pro. E além disto, vou-vos falar também do Intelligent Smoke Sensor, que é uma alarme de fumo convencional, mas com uma vertente aqui inteligente, e é de realçar que todos eles são Zigbee. Não só isso, mas pessoal, eles em termos do que é a compatibilidade e do que é a interconectividade, eles vão funcionar com várias plataformas de casa inteligente, nomeadamente com o Homey. Como podem ver, o meu Homey está ali atrás a brilhar, porque é lá que eles estão integrados, mas vocês podem ainda integrar de outras formas. Podem integrar, por exemplo, no SmartThings, e eu acredito que também não terão problemas no Home Assistant. E aqui, pessoal, vocês dizem, mas Carlos, porque é que tens um que se chama Motion Sensor Pro e porque é que tens outro que se chama Entry Sensor Pro? Qual é que é a diferença para os sensores normais da Friante? E aqui é muito simples, é que estes dois, sendo Pro, sendo a versão Pro, trazem mais uma série de parâmetros que os outros não trazem. Por exemplo, o Motion Sensor Pro, para além da função de sensor de movimento, tem ainda mais duas coisas. Tem um sensor de temperatura integrado, que é muito bom, e tem um sensor de luminosidade. Portanto, pessoal, vocês aqui, para além de movimento, vocês vão conseguir ainda perceber como é que está o vosso ambiente em termos de luminosidade e também vão saber como é que está a temperatura. Portanto, temos aqui uma série de sensores num único, que é muito top. E aqui, pessoal, o Entry Sensor Pro, vocês, lá está, como é a versão Pro, vão ter mais algumas coisas, para além de conseguir saber quando é que a porta está aberta ou a porta está fechada, ou a janela está aberta ou a janela está fechada, vocês vão ainda ter mais duas variáveis. Uma, sensor de temperatura, portanto vocês com este vão também saber como é que está a temperatura onde ele estiver instalado, que é muito bom. Além disso, vocês têm um Temper Sensor, portanto vocês vão conseguir saber quando é que ele está a ser violado. Portanto, estes são os Pro. Depois o Smoke Sensor, pessoal, que está aqui atrás, não vos diz Smoke Sensor Pro, mas ele tem também um sensor de temperatura integrado, que é muito fixe, e temos o sensor de fumo que vos vai dar a notificação e vai-vos disparar a sirene built-in quando ele detectar fumo. E aqui eu digo-vos, pessoal, a sirene toca muito alto. E quando vos falo de muito alto, pessoal, estou-vos a falar que são 85 dBs. Além disso, este sensor de fumo ele está cotado para vos fazer uma cobertura de até 60 metros quadrados. Portanto, pessoal, agora vamos passar para o Homey. Como vocês sabem, esta bola que está aqui faz maravilhas. Zigbee, Z-Wave, RF, infravermelhos, BLE, temos um bocadinho de tudo e está tudo centralizado aqui. Neste caso, como estes sensores são Zigbee e como a Friante tem um protocolo estabelecido com a Homey, vão integrar diretamente, sem qualquer tipo de truque nem dica. Isto é direto. Vocês procuram pela integração da Friante no Homey e já estão com todos os dispositivos da marca disponíveis, prontos a serem adicionados. Vocês só têm que selecionar qual é que querem adicionar e automaticamente o dispositivo, estando em modo de emparelhamento, vai integrar diretamente no Homey. E agora eu vou-vos falar e vou-vos mostrar em concreto cada um deles aqui na aplicação. E aqui, pessoal, abrindo já a aplicação na parte do escritório, como podem ver, temos aqui uma série de devices e podem ver que já temos os nossos Friante adicionados. Temos o Entry Sensor Pro, temos o Motion Sensor Pro, que já está a detectar movimento, é bom sinal porque realmente há aqui movimento, e temos o Intelligent Smoke Alarm. Eu vou abrir cada um deles para vocês perceberem o que é que cada um deles vos mostra em termos de informação. Vou começar se calhar aqui pelo Entry Sensor Pro, que é o nosso sensor de porta. E aqui, pessoal, como podem ver, o nosso Contact Sensor ainda é grandinho. Como vocês podem ver, isto é porque ele tem duas pilhas AAA, portanto, ele ao ser Zigbee e ao ter duas pilhas AAA vai-vos dar um rendimento em termos de autonomia muito interessante. Além disso, como vocês podem ver, tem aqui dois furos na parte de trás para fazer a montagem, se quiserem a parafusar, ou então podem utilizar a fita 3M para colar na vossa porta ou na janela onde vocês o vão utilizar. Portanto, na aplicação, como vocês podem ver, ele está neste momento a dar uma temperatura, ele está na minha mão e está aqui a andar de um lado para o outro, portanto a temperatura não vai ser precisa, mas o Contact Alarm está no. Portanto, eu se o abrir, vocês vão ver que o Contact Alarm passa a estar yes, está aberto, obviamente, volta a fechar e volta a ficar em no.
Isto aqui, outra coisa pessoal, é que vocês, em termos do que é o sensor, isto aqui eu quero vos mostrar, é super fácil de abrir para aceder às pilhas. Vocês têm aqui na parte de baixo um botãozinho que vocês só pressionam para dentro, e ao pressionar para dentro vocês abrem e ficam com as pilhas expostas. E as pilhas, pessoal, eles aqui não pouparam à qualidade. Como podem ver, temos pilhas Duracell incluídas, são da oferta quando vocês compram o sensor. E aqui, pessoal, como vocês podem ver, estamos a falar que são duas pilhas AAA. Mas existem sensores da frente, e nós já vamos ver isso, que utilizam pilhas de AA. Portanto, vocês aqui não estão a pôr CR2032 nem nada do estilo. Já o sensor de movimento Pro, pessoal, como vocês podem ver, não é de todo pequeno, mas tem aqui uma série de coisas que eu vos gostava de salientar. Uma é que vocês, na aplicação, como podem ver, tem 3 variáveis, tem a temperatura, tem a luminosidade em lux e tem também alerta de movimento. Portanto, vocês aqui têm essa possibilidade de fazer este controle, mas não só. Uma coisa que eu vos queria mostrar é que vocês, para além de terem aqui esta base que tem este corte assim mais propenso a vocês o colocarem em ângulo, isto é magnético, portanto vocês podem puxar, como podem ver, podem simplesmente deixá-lo assim, ou podem aparafusá-lo, porque ele também tem pontos de furação. E podem utilizar os parafusos que vêm incluídos no kit para porem isto, por exemplo, numa esquina qualquer de um teto ou num sítio qualquer que vocês achem que seja adequado. Portanto, vocês, como já vos disse, podem magneticamente pô-lo aqui e deixá-lo em ângulo numa mesa qualquer, onde vos der jeito. Ou então, se vocês não quiserem deixar o sensor em ângulo com este acessório, podem ainda utilizar esta base aqui, que simplesmente prendem na parte de baixo, como podem ver, e ele fica-vos assim pousado na vertical, como podem ver, de frente para o que estiver a aparecer, para fazer então esta leitura de movimento e esta leitura de luminosidade e esta leitura de temperatura. Neste sensor é igualmente fácil tirar a parte da tampa para ver as pilhas. Como podem ver, temos aqui um botão em cima, vocês simplesmente pressionam e puxam o sensor fora. E aqui neste, como podem ver, temos pilhas AA da Panasonic. Estas não são Duracell, mas eles não andam pelas marcas manhosas. É tudo pilhas boas. Como podem ver, muito simples aceder ao sensor. Para voltar a pôr, já está. Nada que saber, é só encaixar. Portanto, este aqui, as pilhas são AA, mais uma vez, é um sensor Zigbee, portanto isto aqui está esperado que a autonomia seja muito boa. E como podem ver, se eu deixar assim aqui à luz da minha softbox, vocês vão ver que a luminosidade na aplicação vai ser detectada de facto, e se eu tapar, ele vai-vos baixar a leitura da luminosidade. Portanto, ele é de facto muito interessante se vocês quiserem criar algumas rotinas com base também nos parâmetros da luminosidade. Por último, pessoal, temos aqui o nosso sensor de fumo. E este aqui, pessoal, como podem ver, na parte de trás temos a furação para prender isto, por exemplo, a um teto, que seria o sítio ideal, porque o fumo ao acontecer vai para cima, até que vai ser detectado aqui em cima. E este sensor, pessoal, em termos de pilha, vocês para chegarem à pilha só têm que rodar aqui a parte de baixo e já está acessível. Neste caso temos uma pilha CR123 e, mais uma vez, vai-vos durar muito tempo. O kit vem, obviamente, com os parafusos, com toda a parte necessária para fazer a instalação disto na parte do teto. E este sensor, mais uma vez, pessoal, faz-vos também a temperatura e, além disso, faz-vos o fumo. E eu aqui, pela ciência, atenção, isto é verídico, pessoal, são neste momento 11h06 da noite e eu vou fazer isto para vocês verem isto a funcionar. Assistente, arranja-me um fósforo, por favor. Isto vai correr mal. Mas, se a casa não queimar, para mim está tudo bem. Dá cá. Podes acender? E vai, pessoal. Estão prontos? Vamos deixar que isto arda um bocadinho. Esta vai para a thumbnail. Tudo pela ciência, quase que fiquei surdo. Eu cliquei logo para desativar a alarme, como vos disse, isto não são horas de andar a fazer isto, mas eu tinha que fazer para vos mostrar. Portanto, isto, pessoal, são os sensores da frente, nestes 3 que eu vos mostrei. Deixem aí nos comentários se já conhecem a marca, se já tinham visto algum destes sensores ou se já têm algum, já usam algum em casa. O link, como sempre, vai estar na descrição.
Portanto, eles estão disponíveis na Amazon espanhola. Vocês podem integrar isto com o Home, com o SmartThings, com muitos outros hubs Zigbee, mas também, se vocês utilizarem Home Assistant, eu acredito que eles sejam integráveis. Mas de qualquer das formas, eu vou dizer no meu Telegram se conseguir integrá-los no Home Assistant ou não. Passem lá, o link vai estar também na descrição. Minha parte por hoje é tudo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se ainda não o fizeram, não se esqueçam, é muito, muito importante, pessoal, e eu peço-vos, deixem aquele like, subscrevam e vemo-nos no próximo vídeo.